Piratas mais famosos do mundo. A mulher pirata mais famosa do mundo foi provavelmente Anne Bonny. Ela foi uma pirata ativa durante o início do século XVIII, conhecida por sua natureza destemida e participação ativa nas atividades piratas. Anne Bonny nasceu em Kinsale, na Irlanda, por volta de 1700 e mais tarde mudou-se para as colônias britânicas da América do Norte. Lá, ela se envolveu com o pirata Calico Jack, John Rackham, e juntos eles lideraram uma tripulação de piratas a bordo do navio Revenge. Bonny era conhecido por sua bravura em batalha e sua habilidade em manusear armas. Ela se vestia como um homem para evitar ser reconhecida e ganhar respeito na tripulação. Sua confiança e determinação fizeram dela uma das piratas mais temidas e respeitadas de sua época. No entanto, a carreira pirata de Anne Bonny foi relativamente curta. Em 1720, o navio de Calico Jack foi capturado pelas autoridades britânicas nas Bahamas. Anne Bonny e sua companheira pirata, Mary Read, foram capturadas, julgadas e condenadas à morte por execução. No entanto, as duas mulheres escaparam da execução, alegando estarem grávidas. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Anne Bonny após esse incidente e há poucos registros de sua vida posterior. Anne Bonny ficou famosa na história da pirataria devido à sua ousadia e habilidades como pirata, tornando-se um ícone da era dourada dos piratas. A pirata chinesa mais famosa e notável da história é Qin Shi, também conhecida como Cheng Yisao ou Zheng Yisao. Ela foi uma figura extraordinária que comandou uma poderosa frota de piratas no mar da China Meridional durante o século XIX. Qin Shi nasceu por volta de 1775 na província de Guangdong, na China. Ela se tornou uma pirata após se casar com o notório pirata Cheng Mir, líder de uma coalizão de piratas que operava na região. Após a morte de Cheng I, Qin Shi assumiu o comando e unificou várias facções piratas sob sua liderança. O domínio de Qin Shi sobre as águas era tão impressionante que ela chegou a controlar uma frota de centenas de navios e milhares de piratas, tornando-se uma das figuras mais temidas da região. Ela distribuiu um conjunto de regras para sua frota, que incluíam deliberações severas para aqueles que desobedecessem. Isso resultou em uma disciplina surpreendente em sua tripulação e contribuiu para o sucesso de suas operações piratas. Em 1810, após anos de atividade pirata, Qin Shi fez um acordo com as autoridades chinesas e aceitou um perdão real. Ela e muitos de seus seguidores foram autorizados a se aposentar com suas riquezas e viver em paz. Qin Shi passou o resto de sua vida administrando uma casa de jogos em Cantão, na China. A história de Qin Shi é notável não apenas pelo seu sucesso como pirata, mas também pela sua capacidade de liderança e administração de uma operação pirata de grande escala. Ela é frequentemente lembrada como uma das figuras mais influentes e icônicas da era dourada da pirataria. Outro pirata famoso da história foi Barba Negra, cujo nome real era Edward Teach, ou Tet. Ele foi um dos piratas mais notáveis do século XVIII e ganhou uma reputação temida por sua aparência intimidante e comportamento implacável. Barba Negra nasceu provavelmente por volta de 1680 na Inglaterra, embora a sua origem exata não seja totalmente clara. Ele se tornou um pirata ativo nas águas do Atlântico, operando principalmente na costa leste das colônias americanas e nas Bahamas. O apelido Barba Negra veio de sua aparência distintiva, onde ele amarrava fios de pavio em sua barba e acendia-os durante batalhas, criando uma imagem aterrorizante. Essa tática também visava intimidar inimigos. Barba Negra comandou um navio chamado Queen Anne's Revenge, que foi capturado. Em 1718, o navio encalhou na costa da Carolina do Norte e Barba Negra foi morto num confronto com as autoridades locais. Anos depois, em 1996, os restos de Queen Anne's Revenge foram descobertos no fundo do oceano e têm sido objeto de escavações e pesquisas arqueológicas desde então. O pirata conhecido como Barba Ruiva
era um aventureiro e corsário chamado Edward Davis, que esteve ativo nas águas do Caribe durante a chamada Era Dourada da Pirataria no século XVII. Edward Davis não era tão famoso quanto alguns outros piratas, como Barba Negra ou Barba Azul, mas teve uma carreira notável e foi conhecido pelo apelido de Barba Ruiva, devido à sua barba ruiva e pelos muitos rumores e histórias que cercaram suas atividades. Davis era um ex-buco, um termo usado para descrever os caçadores de animais selvagens e fugitivos que viviam na costa do Pacífico da América Central, principalmente no Istmo do Panamá. No entanto, ele se envolveu com a pirataria na década de 1680 e se tornou um dos líderes de uma tripulação de piratas que operava na região do Caribe e ao longo da costa do Pacífico. Uma das fachadas mais notáveis de Barba Ruiva foi seu envolvimento na captura de um importante porto espanhol em 1680, chamado Arica, no atual Peru. A ação resultou em um grande saque para os piratas. Ainda que tenha sido um pirata ativo e bem-sucedido, Barba Ruiva não alcançou o mesmo nível de fama de alguns de seus contemporâneos mais renomados. Sua carreira é lembrada como parte da rica tapeçaria da Era Dourada da Pirataria, um período cheio de personagens coloridos e atividades marítimas ousadas. Outro pirata famoso da história foi Henry Morgan. Ele foi um corsário e pirata galês que operou nas Américas durante a Era Dourada da Pirataria no século XVII. Henry Morgan nasceu por volta de 1635 no país de Gales e, em sua juventude, emigrado para as colônias americanas. Inicialmente, ele serviu como bucanero, um tipo de caçador de animais selvagens e lenhador, antes de se envolver com atividades piratas. Morgan ganhou notoriedade por liderar expedições bem-sucedidas contra assentamentos espanhóis e navios mercantes na região do Caribe. Uma de suas conquistas mais famosas foi o saque da cidade do Panamá em 1617, um evento que foi descoberto em um grande tesouro sendo levado pelos piratas. O sucesso de Morgan nas incursões piratas o levou a ser nomeado como oficial da coroa inglesa e a receber uma comissão real como vice-almirante, encarregado de combater os inimigos da Inglaterra nas colônias. Ele também serviu como tenente-governador da Jamaica, onde passou seus últimos anos. A carreira de Henry Morgan ilustra a complexidade das relações entre os governos, os corsários e os piratas durante o período da pirataria. Enquanto alguns piratas eram considerados violações pelos governos, outros, como Morgan, eram vistos como agentes úteis em conflitos com potências rivais. Henry Morgan é lembrado como um dos piratas mais famosos da história, e seu legado perdura através de livros, filmes e outras obras de ficção e não ficção que contam suas aventuras e fachadas. Outro pirata famoso da história foi Capitão William Kidd. Ele é conhecido por ter começado sua carreira como um corsário, mas acabou sendo acusado de pirataria e executado. William Kidd nasceu por volta de 1645 na Escócia. Ele inicialmente serviu como corsário, um tipo de particular contratado pelo governo para atacar navios inimigos durante tempos de guerra. Ele foi comissionado pela coroa inglesa para atacar embarcações francesas e piratas no Oceano Índico. No entanto, durante a sua carreira, Kidd foi acusado de se envolver em atividades piratas, especialmente depois de atacar um navio arábico denominado Quedagh Merchant. Ele foi capturado pelas autoridades britânicas e levado a julgamento em Londres. Kidd foi considerado culpado de pirataria e aplicado em maio de 1701. Sua execução foi pública e teve grande repercussão na época. O legado de William Kidd é complexo e ainda é objeto de debate entre historiadores. Alguns argumentam que ele foi injustamente acusado de pirataria, enquanto outros acreditam que ele realmente se envolveu em atividades ilegais. Ele é frequentemente lembrado como um dos piratas mais polêmicos da Era Dourada da Pirataria. Gostou do conteúdo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar novas histórias. Até mais!